Por exemplo, olhe para cá, olhe para cá. Eu quero saber, pastor Paulo, como é que eu faço para ser salvo, para não ser condenado? Como é que faz? Vamos lá, como é que se faz para ser salvo e não ser condenado? Hã? Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz que uma pessoa tem que fazer para ser salvo? O primeiro passo para ser salvo, ele tem que confessar Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Mas para ele praticar esse ato de confissão, olhe para mim, para ele praticar esse ato de confissão, ele precisa primeiro crer. Crer em quê? Ele precisa crer que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. Se ele não crê na morte e na ressurreição, ele nunca vai praticar o ato de confissão. Nunca. Não, mas eu não sou uma pessoa má. Salvação não é por meio de maldade ou bondade. Salvação é ato de confissão. Para se confessar Cristo como Salvador da nossa vida, eu preciso crer. E eu tenho que crer em quê? Na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Ele está na cruz? Não. Ele está na cruz? Não. A Bíblia diz que tiraram ele da cruz, levaram para a sepultura, e no início do terceiro dia ele ressuscitou. Onde Jesus está? Aonde Jesus está, igreja? Aonde Jesus está, igreja? A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, no céu. Então o único meio, olhe para mim, o único meio de um ser humano ser salvo, ter salvação, é quando ele crê na morte, na ressurreição e confessa Cristo. A Bíblia diz assim, se com o teu coração credes e com a tua boca confessares, serás salvo. Pronto, está aí. Não, pastor, eu vi uma igreja desde pequenininho, mas se você nunca praticou o ato de confissão, não adianta. Salvação não se adquire em vir à igreja. Salvação se adquire por ato de crer e confissão. Quem entendeu? Quem entendeu? Salvação não se adquire por questão de religião. Quem está me entendendo, diga amém. Não é por questão de religião, não é por questão de bondade. Eu não sou um cara mau, Deus não vai me condenar. Não é assim não, não é assim não, como muitos dizem. Salvação não se adquire assim, bater no coração dizendo, Deus está aqui. Não, não é assim. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que Deus só faz morada no ser humano no dia em que ele reconhece Jesus como seu Salvador e o confessa. Quem está me entendendo? Sabe, a Bíblia não é um livro complicado. O complicado somos nós que não queremos ler ela. E quando nós não lemos, nós não descobrimos nada disso. Nós não descobrimos nada disso. Porque se quisermos descobrir tudo que devemos fazer para ser uma pessoa diferente, para ter direito de vida eterna, o que vai acontecer depois da morte, a gente tem que ler a Bíblia. Só vamos descobrir essas coisas lendo a Bíblia. Pastor, então eu vou entrar num curso. O curso vai te ajudar. Mas não adianta nada você fazer o curso se você não tiver a prática de ler a Bíblia. Porque nem tudo lá no curso vai ser ensinado conforme a Bíblia te ensina quando você começa a ler. Quando você começa a ler ela, você vai descobrir, passo a passo, de como deve ser para ser um cristão, do que deve abrir mão. Eu conheço muitas pessoas que se tornaram cristãos, abriram mão de algumas coisas, mas ainda estão apegados a muitas coisas que estão lhe destruindo. Adiantou alguma coisa? Adiantou, igreja? Não. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu vou para a mensagem é curtinha. Vou dar um exemplo aqui para você entender. A Bíblia fala, olhe para cá, a Bíblia fala de despojo. A Bíblia diz assim, despojei do velho homem, revesti-vos do novo homem.
A Bíblia fala de despojo. De quê? O que é despojo? Sabe o que é despojo? E ela cita o velho homem. O que é o velho homem? É aquela pessoa que eu era antes de crer em Cristo, antes de confessá-lo como meu Salvador. Quem eu era? Vou para mim. Quem eu era? Eu era um bandido. Eu fui um dos 4 bandidos mais procurados da era Mário Eugênio. Aquele que chamavam ele de vulgo paraibinha, por causa da cabeça grande e redonda. Eu tinha um bigodinho fininho, cabelão bem aqui. Eu andava assim, ó. Minha maneira de falar era assim: qual é, meu? E aí? Vamos atacar onde hoje toca aí? Essa era a minha maneira de falar, de andar, de tratar as pessoas. Falou, cara! Conta comigo, meu! No dia que eu criei em Jesus Cristo, que eu confessei, me ensinaram que eu precisava me despojar do velho homem. E eu perguntei para a pessoa: como é que é isso? Ele disse: você vai ter que deixar tudo aquilo que você praticava quando você era ímpio. Tudo aquilo que você fazia, aquelas manias. Aí ele olhou para mim e disse: vai ter que tirar o bigodinho. Eu falei: ai, ai, ai. Ele disse: vai ter que cortar esse cabelão. Eu falei: ai, ai, ai. Era o que eu mais gostava, eu amarrava aqui. Às vezes fazia, puxava só para um lado. As meninas entravam e diziam: o cabelo, ó o bigode. Mas a Bíblia mandou eu despojar, eu tinha que despojar, eu tinha que tirar esse velho homem. As manias que eu tinha, os atos, o ódio, a ira, o rancor. E foi fácil? Foi não. Por quê? Porque eu vivi uma vida inteira naquele estilo de vida. Mas a pessoa que me ensinou deixou bem claro: você tem que lutar contra o velho homem, ele tem que desaparecer da sua vida. A sua postura agora vai ser diferente, a sua maneira de falar, de agir, de pensar, de se comportar, deve ser diferente. E eu comecei a mudar. Um dia eu fui para o espelho, peguei o barbeador e disse: vou ter que te tirar a bigode. E plá. Oh, mas foi ruim, quase chorei. Fui para o barbeiro e disse: pode cortar, bem baixinho. Ele pegou e disse: mas vai cortar? Eu falei: corta, vou fechar os olhos para tu cortar. E comecei a me despojar do velho. Sabe? Mudar a maneira de cumprimentar as pessoas não era fácil, não. Mudar a maneira de andar. Qual é? Hã? E aí, meu? Fala aí. Despojo. Despojo é você pegar tudo aquilo que você viveu, todo o seu comportamento, sua maneira de agir, antes de você crer em Cristo e o confessá-lo, e tirar da sua vida. Eu tinha um brinquinho que eu usava aqui. Menino, para tirar aquele brinquinho, mas deu trabalho. Ele era o show. Mas eu tinha que me despojar. Se eu quisesse me tornar um cristão dentro daquilo que a palavra mandava, eu precisava me despojar. Eu gostava de umas roupinhas que só misericórdia. Mas eu tinha que me despojar. Estava nascendo um novo homem em mim, estava nascendo uma nova pessoa em mim. Agora em Cristo, agora dentro daquele que morreu, ressuscitou, que eu havia crido, e ele me exigia isso. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? E largar a droga, que eu tinha prazer de botar e... A Bíblia me mandou despojar, e eu precisei me despojar de tudo isso. E o despojo foi lançado fora, e tudo mudou na minha vida. E não mudou com um toque de mágica, não. Mudou pelo ato do despojo. Eu fui abrindo mão. Quem ouvia aqui, Timaya? Quem ouvia? Ixi, pouca gente, né? Menino, eu arrumei uma namorada, olha para mim. E eu me apaixonei por essa menina.
E um dia ela me deu um pontapé. Eu chegava em casa, eu tinha um compactozinho do Tim Maia. E eu botei a música para rodar. Aquela que dizia assim, me dê motivo para ir embora. Não sei porquê. Acabava, eu voltava. Me dê motivo para ir embora. Acabava, eu voltava. O vizinho dizia, está apaixonado, né? Eu falei, estou. Ô sofrência. Felipe, ô sofrência. Despojo. Tive que despojar. Porque o velho homem, ele vem cheio de sofrimento. Ele vem cheio de espinho. Ele vem cheio de mania. Sim ou não? Sim. E o tratamento dele não é lá fora não. Porque lá fora o diabo não vai causar Jesus como salvador da vida dele. É quando ele crê que Jesus morreu, ressuscitou e pratica o ato de confissão. Aí Jesus entra em tratar na vida dele. O tratamento de Cristo na vida do ser humano é assim. Ele vai tirando tudo aquilo que oprimia, que maltratava, que destruía, que defamava. E vai dando ele honra. E vai dando ele o quê? Honra. É isso. É o maior ensinamento bíblico, é o ensinamento do despojo. Hoje as pessoas mudou. Hoje as pessoas querem ser cristão, mas querem continuar do mesmo jeito que eram lá no mundo. Mexa comigo não, eu sou crente, mas meu braço não é não. Eu sou cristão, mas meu 38 não é não. Então peraí, tem alguma coisa errada em você, meu irmão. Tem alguma coisa errada em você, meu irmão. Olha, eu sou cristão, mas a minha boca é afiada. Então tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Tem. Porque como é que você pode ser um cristão e seu 38 não é? E seu braço não é? E a sua língua não é? Hã? Tem alguma coisa errada. E isso tudo é um motivo só. A falta da leitura bíblica. Isso tudo que os cristãos estão passando nos dias de hoje, não é nada mais, nada menos do que isso. A falta da leitura bíblica. Eles adaptaram só ler a Bíblia na hora do culto. Fora disso, eles chegam em casa, pegam a Bíbliazona lá dele, bota na estante e deixa lá. Se tiver culto na igreja dele só de 15 em 15 dias, ele só vai pegar na Bíblia de 15 em 15 dias. E está errado. Está errado. Você tem que ler, porque se você não ler, você não vai aprender, você não vai saber a história. Se você não ler, você não vai ter noção das profecias, das advertências que a Bíblia traz. Se você não ler, você vai tomar decisões precipitadas. Se você não ler, você vai sofrer com as amizades que você vai levar para dentro da sua casa, ou que você vai conviver. Então, o maior segredo é a leitura bíblica. Quem está entendendo aí? Eu não sei, olha... Eu não sei, mas uma coisa eu sei dizer, o Espírito Santo está mandando falar isso aqui, porque tem pessoas que estão precisando entender isso aqui hoje. Eu acredito, eu tenho certeza, eu não sou de fazer isso, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir essa palavra aqui hoje. É Deus, olha, é Deus falando com pessoas aqui, dizendo, você precisa ler Bíblia. Leia a Bíblia e você vai descobrir segredos extraordinários. Leia a Bíblia e você vai aprender a ser forte. Leia a Bíblia e você vai aprender a ser determinado. Leia a Bíblia e você vai aprender a crer num Deus que você não vê. Quem está me entendendo? Vira para a pessoa que está do teu lado. Fala para ele assim, leia a Bíblia. E você vai aprender a crer em um Deus que você não vê. Sabe qual foi a maior barreira na existência, no início do cristianismo? É que eles falavam de um Deus em que ninguém podia ver. E as pessoas, quando ouviam, diziam, mas que Deus é esse?
Onde Ele está? Nós queremos ver Ele. Tem uma passagem no livro de Atos, olhe para mim. Tem uma passagem no livro de Atos, que Paulo chega numa cidade chamada Antena, e naquela cidade tinha vários altares, de vários milhares de deuses, e Paulo entra na rua e começa a olhar para aqueles altares, e ele encontra um altar, e sabe o que estava escrito nesse altar? Era o único altar que não tinha nenhum deus, nem de barro, nem de pedra, nem de ouro, nem de prata, nem de ferro, nem de papel, nem de gesso, não tinha Deus nenhum nele, só tinha uma faixa. Sabe o que estava escrito na faixa? Ao Deus desconhecido. Tinha esse altar nessa cidade, ao Deus desconhecido. Por que ao Deus desconhecido? Porque era um Deus que eles não viam. Alguém está vendo o Senhor aqui? Alguém está vendo? Não. Mas Ele está aqui, sim ou não? Sim. Esse é o Deus que Paulo pregava, esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus em que a humanidade precisa conhecê-lo. O Deus desconhecido, o Deus invisível, o Deus que não é feito por mão de homem, que tem olhos e tem boca e tem ouvido e tem nariz e tem pé, tem mão. Esse é o Deus desconhecido. Alguém aqui já leu o Salmo 115? Alguém já leu? Gente, vocês têm que ler Bíblia. Vocês têm que ler Bíblia. Abre aí. O Espírito Santo, se Deus mandou mudar a mensagem, eu vou mudar. Abre aí, que eu vou te ensinar por que as pessoas estão sofrendo. Salmo 115. Deixa eu abrir também, porque a mensagem não era essa não, mas ele está mandando eu fazer isso, eu vou fazer. Salmo 115. Isso é só uma das partes que fala. A Bíblia está lotada falando disso. Mas o Salmo 115 é o mais claro. É o que mostra mais claro para as pessoas. Encontraram? Diz assim, a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Nações, olha só, porque dirão as nações, o povo. Quando fala dirão as nações, está dizendo o povo. Porque dirão o povo, ou dirão as nações: onde está o seu Deus? Aí vem: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Quem manda chuva? Quem faz o sol aparecer? Quem faz o sol desaparecer? Quem faz a lua aparecer? Quem faz a lua desaparecer? Quem faz frio? Quem faz as árvores dar fruto? Quem faz as árvores morrer? Quem dá vida aos animais? Ele faz tudo que lhe apraz. Quem faz as tempestades, os ventos, os terremotos? Deus. Quem criou e cria até hoje os animais dos mares? Quem dá vida a eles? Está aqui o Salmo 115 diz que Deus está no céu e de lá Ele faz tudo que lhe apraz. Espera aí. Quem faz nós dormir e acordar? Você já parou para pensar nisso? Como é que é o dormir e o acordar? Acredito que muitos que estão aqui nunca pararam para fazer uma reflexão sobre isso. Chega em casa cansado, toma um banho, come um pouquinho, aí deita, e o que acontece? Parece que alguém desliga, né? É ou não é? Aí você tira aquele som. Alguns até faz isso, ó. É ou não é? É ou não é? É, o sono está tão gostoso, ele está tão apagado que ele fica.
Não é outra coisa não, é o sono. Aí de repente, do nada, o tempo passa, olha para cá, do nada o tempo passa e ele acorda. E ele acorda todo cansado, é ou não é? Não, ele acorda reforçado, pronto para mais um dia de trabalho. E quem faz isso? Deus. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Cadê? Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Aonde Jesus Cristo está? Aonde Jesus Cristo está? Não está mais na sepultura, não está mais no madeiro, viu? Ele foi tirado do madeiro, ele foi levado para a sepultura, na sepultura ele ressuscitou, então não está mais lá, agora ele está onde? No céu. Entenda isso, olha o que a Bíblia ensina. Peraí, lá vai. Aí diz assim, ó, o salmista diz assim, mas os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som algum sai da sua. Quem são esses? Os deuses que não são deuses. Diga comigo, os deuses que não são deuses. Os ídolos. A Bíblia dá o nome a eles de ídolos. Feito de madeira, feito de papel, feito de ferro, feito de barro. A Bíblia chama de ídolos. Eles têm tudo isso que o salmista fala aqui. Eles têm olhos, mas eles não. É verdade ou não é? Sim ou não? Eles têm boca, mas eles não. É verdade ou não é? Eles têm ouvido, mas eles não. Você morre de falar com ele. E ele fica assim, ó. Você diz, eu estou sofrendo, me ajuda. Ele fica assim, ó. Por quê? Porque eles nada podem fazer por nós e eles não são deuses verdadeiros. Só tem um, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas o pior, o pior do Salmo 115, olha o que diz o versículo 8 aí, ó. Olha o que diz. Torne semelhante a eles os que o fazem e todos que neles confiam. Olha aí como é que está a humanidade aí fora, que estão sofrendo. Nós temos uma chácara aqui na cidade do Girassol, deixa eu dar esse testemunho. E abaixo da nossa chácara, pertinho, uns 30 metros, 20 metros, tem um terreiro de macumba. E lá de onde nós estamos construindo um dormitório, a gente vê eles matando as galinhas, bebendo aquele sangue, a gente vê eles dando volta. Eles começam lá a bater tambor, sexta-feira, 6 da tarde, vira a madrugada todinha, entra no sábado, vira a madrugada todinha, e a gente fica olhando para aquilo, e eu não sei os outros, mas eu fico olhando para aquilo e pensando e vendo, meu Deus, como essas pessoas estão cegas. Como essas pessoas estão cegas. Como pode uma pessoa viver uma situação dessa e não enxergar o que ele mesmo está fazendo? Você já imaginou beber sangue de galinha? Você já imaginou comer carne de defunto? Você já imaginou botar uma tira no pé e botar um chocalhozinho e passar? Olha a que nível a humanidade chega. E está aqui, ó, o porquê, ó. O versículo 8 mostra isso. Você já imaginou o sofrimento de uma pessoa carregar um Deus de madeira, que nada pode fazer por ele, e adorar ele, falar com ele, sabendo que ele não está ouvindo? Olha a que nível a pessoa chega. Olha a que nível de cegueira um ser humano é capaz de chegar. Falar com um pedaço de madeira, sabendo que aquela madeira não vai ouvir ele.
E a resposta está aqui, ó, no versículo 8, no verso 8. Torne semelhante a eles. Como assim semelhante a eles? Cego, surdo, mudo, paralítico. Torne semelhante a ele. Eles são o quê? Quem tem olhos e não vê é o quê? Quem tem boca e não fala é o quê? Quem tem mão e não toca é o quê? Aleijado, é ou não é? Quem tem pé e não anda é o quê? Paralítico, é ou não é? É ou não é, igreja? Quem tem ouvido e não ouve é o quê? Está aqui, ó. O verso 8 diz assim, ó, torne semelhante a eles, os que o fazem e todos que neles confiam. Quer dizer, torne-se cego, torne-se surdo, torne-se mudo, torne-se aleijado, torne-se paralítico. E a humanidade está assim. Estão cego, surdo, mudo, aleijado e paralítico. Tornaram-se semelhante a esses ídolos que não consegue ver, não consegue. Ele está no erro, ele está fazendo tudo errado, ele está se autodestruindo, ele está tirando a própria vida dele e ele não está enxergando. Sim ou não? Sim. Eu atendo aqui toda quarta-feira. Eu não sei se ele está aqui, se ele estiver aqui, ele vai ser minha testemunha. E hoje um senhor veio aqui e disse, pastor, voltei, mas estou numa situação crítica. Não consegui firmar, não consegui prosseguir, e voltei para o mundo velho lá, e minha vida está destruída. E sabe quem era ele? Um sargento da polícia militar. E se você olhar a vida dele, no meio dos drogados ali, no meio dos mendigos, você diz, esse cara não era um sargento. Sargento, ele não era um qualquer, ele era um sargento. Olha que nível ele chegou. Ele hoje apareceu aqui, eu quase não conheci, de tão magro, só os ossos. Olha que nível ele chegou, a que nível o ser humano chega. Tudo por causa de quê? Da incredulidade do coração. Tudo por causa da incredulidade do coração. Olhe para cá, eu preciso que você entenda isso aqui. Eu vou repetir, eu tenho certeza que tudo que o Espírito de Deus está mandando eu falar aqui é porque tem pessoas precisando entender isso aqui hoje. Tem pessoas precisando entender que existe um Deus diferente de todos os outros deuses, e esse Deus não está mais na terra, esse Deus está no céu, e do céu ele faz tudo aquilo que nele o apraz. E aí vem o último versículo, para nós não prosseguir, para nós terminar aqui, porque eu acredito que o Espírito Santo já falou com alguém aqui. O último versículo é o maior ensinamento para os cristãos dos dias atuais. Que ensinamento é esse? Confiar no Senhor. Confiar em quem? Que Senhor? Aquele que está no céu. Nós cristãos, olhe para cá, nós cristãos não confiamos na madeira, não confiamos na pedra, não confiamos no ouro, nem no papel. Nós cristãos confiamos no Senhor, naquele que está no céu. E qual é a maior demonstração de nossa confiança? É quando nós fazemos isso, ó. Dobramos nosso joelho, olhamos para o céu e dizemos, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, tem compaixão, eu estou na pior, meu filho está morrendo, meu marido está desenganado, me ajuda, Senhor, socorre ele lá. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando nós praticamos esse ato de confiança, ordem do céu é dada a favor da nossa casa, ordem do céu é dada a favor da nossa família. Quem está entendendo, diga amém. E é o que o salmista diz aqui. Olha o que ele diz no verso 9. Olha o que ele diz no verso 9. No verso 9 ele diz assim, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. O que é que ele está dizendo? Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Por que o salmista manda confiar no Senhor? Porque Ele é o único Deus que tem ouvido e ouve, tem olhos e vê. Ele é o único Deus que nem a morte, olhe para mim, nem a morte
teve poder de detê-lo, até a morte teve que se curvar para ele, porque ele ressuscitou. Dá para usar essas mãos lindas aí e exaltá-lo? Está fraco, é para ele. Para me findar a mensagem, eu quero que você entenda isso aqui hoje. Confie no Senhor. Confie naquele Deus que morreu, ressuscitou e está vivo. Coloca a tua confiança nele, aplica a tua confiança nele, e ele vai fazer coisas extraordinárias a teu favor. Escute, não duvide do Senhor. Confiar é não duvidar. E se você confiar, ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Ele vai fazer coisas extraordinárias na vida da tua família, na vida do teu parente, na vida do teu pai, da tua mãe, do teu marido, do teu esposo, da tua esposa, seja quem for que tiver necessidade. O que Deus requer de você é que você confie nele, e ele vai fazer o que tem que fazer. Quem está entendendo, diga amém. Vamos fechar, vira para a pessoa do lado, diga: confia no Senhor. Ele vai fazer coisas extraordinárias em tua vida. Louve a Ele com as palmas. Louve a Ele com as palmas. Estou olhando para o relógio. Leia a Bíblia. Pegue sua Bíblia, leia. Sente em casa, na mesa ou na cama. Bota a tua esposa do lado. Vão debater sobre a Bíblia. Bota teu filho e tua filha. Ensina. Olhe, irmãos. Olhe para mim. Olhe para mim. Não tem coisa mais dolorida do que ver o que a gente tem visto nos últimos dias. Os filhos de milhares de cristãos, irmão, em situações críticas. Em situações críticas. Crítica ao ponto de muitos deles caírem endemoniados. E isso não está certo. Está certo, igreja? Tem alguma coisa errada? Tem ou não tem? Como eu posso ser um cristão e meu filho está numa situação dessa? Espera aí, então alguma coisa está errada. Pastor, mas enquanto é criança a gente domina, e quando cresce, não, então houve alguma coisa errada. E precisa ser retificado. E o erro está aqui, o erro está em não ler a Bíblia, achar que só vir à igreja é o suficiente, achar que só ler a Bíblia na hora da pregação é o suficiente. O erro está aqui, em não botar os nossos filhos para ler a Bíblia, e não botar os nossos filhos para cumprir aquilo que a Bíblia requer que eles venham cumprir. Olha, os filhos de hoje não dão mais bênção para o pai, não dão mais bênção para a mãe. O pai fala com ele já vem com 1000 pedras na mão, chamando o pai de velho. Na minha época, irmão, chamava o pai de velho. Qual é, velho? Para ver, você ia ficar sem os dentes, você ia passar uma semana andando assim, com as costas ardendo. Então pense nisso. Se você quer mudar tudo na sua casa, se você quer ver mudanças grandes acontecer, leve a sua família a se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia e coisas grandes virão sobre a vossa vida. Amém.